O desejado de todas as nações. Capítulo 9. Dias de luta. Desde os mais tenros anos, a criança judia era rodeada das exigências dos rabinos. Rígidas regras se prescreviam para cada ato até as mais pequeninas minúcias da vida. Sob a direção dos mestres das sinagogas, os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos que, como israelitas ortodoxos, se esperava que observassem. Jesus, porém, não se interessava nessas coisas. Desde a infância agia independentemente das leis dos rabinos. As Escrituras do Velho Testamento eram seu constante estudo e as palavras "Assim diz o Senhor" lhe estavam sempre nos lábios. À medida que as condições do povo começaram a ser patentes a seu espírito, viu que as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. Os homens se estavam afastando da palavra de Deus e exaltando teorias de sua própria invenção. Observavam ritos tradicionais que nenhuma virtude possuíam. Seu culto era simples rotina de cerimônias. As sagradas verdades que se destinavam a ensinar achavam-se ocultas aos adoradores. Via Jesus que, em seus serviços destituídos de fé, não encontravam paz. Não conheciam a liberdade de espírito que lhes adviria de servir a Deus em verdade. Jesus viera para ensinar a significação do culto de Deus e não podia sancionar a mistura de exigências humanas com os divinos preceitos. Não atacava os preceitos ou práticas dos doutos mestres, mas, quando o reprovavam por seus próprios hábitos simples, apresentava a palavra de Deus em justificação de sua conduta. Por todos os meios brandos e submissos, procurava Jesus agradar àqueles com quem estava em contato. Por ser tão amável, nunca estorvando a ninguém, os escribas e anciãos julgavam que seria facilmente influenciado por seus ensinos. Insistiam com ele para que aceitasse as máximas e tradições que haviam sido transmitidas dos antigos rabis, mas Jesus pedia para as mesmas a autorização da Santa Escritura. Estava pronto a ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus. Não podia, entretanto, obedecer às invenções dos homens. Parecia conhecer as Escrituras de princípio a fim e apresentava-as em sua verdadeira significação. Os rabis envergonhavam-se de ser ensinados por uma criança. Pretendiam ser seu ofício explicar as Escrituras e a ele competia aceitar-lhes as interpretações. Indignavam-se de que se pusesse em oposição à palavra deles. Sabiam os rabinos que nenhuma autoridade se podia encontrar nas Escrituras para suas tradições. Compreendiam que, em entendimento espiritual, Jesus se achava muito além deles. Zangavam-se, no entanto, porque não lhes obedecia aos ditames. Não podendo convencê-lo, buscaram José e Maria expondo-lhes sua atitude de insubmissão. Assim sofreu ele repreensão e censura. Desde muito tenra idade, começara Jesus a agir por si na formação de seu caráter e nem mesmo o respeito e amor aos pais o podiam desviar de obedecer à palavra de Deus. Está escrito, era sua razão para cada ato que destoasse dos costumes domésticos. A influência dos rabinos, porém, tornou-lhe amarga a vida. Mesmo na mocidade, teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, tomavam o lado dos rabinos. Insistiam em que a tradição deveria ser atendida como se fossem ordens divinas. Consideravam até os preceitos dos homens como mais altos que a palavra de Deus e ficavam sobremaneira aborrecidos com a clara penetração de Jesus
em distinguir entre o falso e o verdadeiro. Sua estrita obediência à lei de Deus condenavam como obstinação. Ficavam surpreendidos do conhecimento e sabedoria que revelava em suas respostas aos rabis. Sabiam que não receberam instruções dos sábios e, no entanto, não podiam deixar de ver que era para eles um instrutor. Reconheciam que sua educação era de mais alta ordem que a deles próprios. Não discerniam, entretanto, que havia tido acesso à árvore da vida, fonte de saber para eles desconhecida. Cristo não tinha espírito de exclusivismo e escandalizara especialmente os fariseus por se afastar a esse respeito de seus rígidos regulamentos. Encontrara os domínios da religião cercados de alta muralha de exclusivismo como assunto demasiado santo para a vida diária. Esses muros de divisão, ele os derribou. Em seu trato com os homens, não indagava: qual é seu credo? A que igreja pertence? Exercia seu poder de beneficiar em favor todos os que necessitassem de auxílio. Em lugar de fechar-se numa cela de eremita a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Incutia o princípio de não consistir a religião bíblica em mortificações corporais. Ensinava que a religião pura e incontaminada não se deve manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais. Em todos os tempos e lugares, demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando em torno a luz de uma animosa piedade. Tudo isso era uma censura aos fariseus. Mostrava que a religião não consiste em egoísmo e que sua mórbida dedicação ao interesse pessoal estava longe de ser verdadeira piedade. Isso despertara a inimizade deles para com Jesus, de modo a buscarem forçá-lo e conformar-se com seus regulamentos. Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas privava-se muitas vezes de alimento a fim de minorar a necessidade dos que pareciam mais carecidos que ele. Seus irmãos sentiam que sua influência ia longe em anular a deles. Era dotado de tato que nenhum deles possuía nem desejava obter. Quando falavam asperamente aos pobres e degradados, Jesus procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação. Aos que estavam em necessidade, oferecia um copo de água fria e punha-lhes no regaço sua própria refeição. Aliviando-lhes os sofrimentos, as verdades que ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia, sendo assim fixadas na memória. Tudo isso desgostava os irmãos. Sendo mais velhos que Jesus, achavam que ele devia estar sob sua direção. Acusavam-no de se julgar superior a eles e o reprovavam por se colocar acima dos mestres e dos sacerdotes e príncipes do povo. Muitas vezes o ameaçavam e procuravam intimidá-lo, mas ele seguia avante tomando por guia as Escrituras. Jesus amava seus irmãos e os tratava com incansável bondade, mas eles tinham-lhe ciúmes, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém. Não lhe podiam entender o procedimento. Grandes eram as contradições que se manifestavam em Jesus. Filho de Deus, era, no entanto, impotente criança. Criador dos mundos, a terra era possessão sua e, todavia, cada passo de sua existência foi assinalado pela pobreza. Possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção. Não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. Isso irritava os irmãos.
Não podiam explicar sua constante serenidade sob provação e privações. Não sabiam que, por amor a nós, se tornara pobre para que, pela sua pobreza, enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, 9. Não compreendiam melhor o mistério de sua missão do que os amigos de José entendiam sua humilhação e sofrimentos. Jesus era mal compreendido dos irmãos em virtude de não se assemelhar a eles. Sua norma não era a deles. Olhando aos homens, via-os afastados de Deus sem o poder divino em sua vida. As formas de religião que observavam não lhes podiam transformar o caráter. Dizimavam a hortelã, o endro e o cominho, mas omitiam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. O exemplo de Jesus era-lhes contínua irritação. Não aborrecia a ele senão uma coisa no mundo, e isso era o pecado. Não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que lhe não era possível disfarçar. Entre os formalistas, cuja aparência de santidade ocultava o amor do pecado, e um caráter em que o zelo da glória de Deus constituía a suprema preocupação, era flagrante o contraste. Como a vida de Jesus condenasse o mal, encontrava ele oposição tanto em casa como fora. Sua abnegação e integridade eram comentadas zombeteiramente. Sua paciência e bondade classificavam-nas como covardia. Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa de seu nascimento, e mesmo na infância teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse, e teria fracassado em ser exemplo perfeito. Tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado, e Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. Foi por isso que o tentador trabalhou para tornar-lhe a vida o mais probante possível, a fim de que fosse levado a pecar. Para cada tentação, porém, tinha uma única resposta: está escrito. Raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Era frequentemente acusado de covardia por negar-se a unir-se-lhes em algum ato proibido. Sua resposta, no entanto, era: está escrito, o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. Alguns haviam que o buscavam, sentindo-se em paz em sua presença. Muitos, no entanto, o evitavam, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Os jovens companheiros insistiam em que fizesse como eles. Jesus era inteligente e animoso. Gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões. Mas impacientavam-se com seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Jesus respondia: está escrito, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Perguntavam-lhe muitas vezes: por que te aplicas a ser tão singular, tão diferente de todos nós? Está escrito, dizia ele, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos.
Quando interrogado acerca do motivo por que não tomava parte nos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré, dizia: Está escrito: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, versos 14 a 16. Jesus não contendia por seus direitos. Muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso. No entanto, não fracassava nem ficava desanimado. Vivia acima dessas dificuldades como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. Repetidamente lhe era perguntado: por que te submetes a tão maligno tratamento até de teus irmãos? Está escrito, dizia: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versos 1 a 4. Desde a ocasião em que os pais de Jesus o acharam no templo, seu modo de agir foi para eles mistério. Ele não entrava em discussão, todavia o exemplo que dava era uma lição constante. Parecia como pessoa separada. Sua felicidade encontrava-se nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Sempre que lhe era concedido esse privilégio, afastava-se do cenário de seus labores e ia para o campo a meditar nos verdes vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas quietas, voltava para casa a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. A vida de Cristo foi assinalada pelo respeito e o amor à sua mãe. Maria acreditava em seu coração que a santa criança dela nascida era o tão longamente prometido Messias. Não ousava, entretanto, exprimir essa fé. Foi através de sua existência terrestre uma partilhadora dos sofrimentos do Filho. Com dor testemunhava as provações que lhe sobrevinham na infância e juventude. Por justificar o que sabia ser direito em seu procedimento, via-se ela própria em posições probantes. Considerava as relações domésticas e a terna solicitude da mãe em torno dos filhos de vital importância na formação do caráter. Os filhos e filhas de José sabiam isto e, prevalecendo-se de sua ansiedade, procuravam corrigir as atitudes de Jesus segundo norma deles. Maria argumentava muitas vezes com Jesus e insistia em que se conformasse com os usos dos rabis. Ele, porém, não podia ser persuadido a mudar seus hábitos de contemplar as obras de Deus e buscar aliviar os sofrimentos dos homens ou mesmo dos mudos animais. Quando os sacerdotes e mestres solicitavam o auxílio de Maria em dirigir Jesus, ficava grandemente perturbada. O coração tranquilizava-se-lhe, porém, quando ele lhe apresentava as declarações das Escrituras em apoio de seu proceder. Por vezes, ela vacilava entre Jesus e seus irmãos, que não criam ser ele o enviado de Deus. No entanto, abundantes eram as provas de ser divino o seu caráter. Ela o via sacrificar-se pelo bem dos outros. Sua presença
criava em casa uma atmosfera mais pura e sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade. Inocente e incontaminado, andava ele entre os irrefletidos, os rudes, os descorteses, entre os injustos publicanos, os negligentes pródigos, os iníquos samaritanos, os soldados pagãos, os rústicos camponeses e a multidão mista. Dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia ao ver criaturas fatigadas, vergadas ao peso de duras cargas. Partilhava de seus fardos e revelava-lhes as lições que aprendera da natureza acerca do amor, da benevolência e bondade de Deus. Ensinava a todos a se considerarem dotados de preciosos talentos, os quais, se devidamente empregados, lhes adquiririam riquezas eternas. Extirpava da vida toda a vaidade, ensinando também pelo próprio exemplo que cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos, que deve ser apreciado como um tesouro e empregado para fins santos. Não considerava ninguém indigno, mas buscava aplicar a toda a alma o remédio salvador. Em qualquer companhia que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Buscava inspirar a esperança nos mais ásperos e menos prometedores, dando-lhes a certeza de que se podiam tornar irrepreensíveis e inocentes, adquirindo caráter que demonstraria serem eles filhos de Deus. Encontrava frequentemente pessoas que haviam flutuado à mercê de Satanás e não possuíam forças para romper-lhe as malhas. A essas almas, desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras da mais terna compaixão, palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas. Outros deparava ele que se achavam empenhados em renhida luta contra o adversário das almas. A esses animava a perseverar, assegurando-lhes que haviam de vencer, pois tinham a seu lado anjos de Deus que lhes dariam a vitória. Aqueles a quem assim ajudava convenciam-se de que havia alguém em quem podia confiar plenamente. Ele não trairia os segredos que lhe desafogassem nos compassivos ouvidos. Jesus era o médico do corpo da mesma maneira que o era da alma. Interessava-se em todos os aspectos de sofrimento que se lhe apresentavam e proporcionava alívio a todos, havendo em suas palavras o efeito de um bálsamo suavizador. Ninguém podia dizer que se houvesse operado um milagre, mas virtude, o poder curativo do amor, dele saía para os enfermos e aflitos. Assim, de maneira discreta, trabalhava pelo povo já desde a infância, e foi por isso que, ao começar seu ministério público, tantos havia que o escutavam alegremente. Todavia, Jesus atravessou sozinho a infância, a mocidade e os anos varonis. Em sua pureza e fidelidade, pisou sozinho o lagar e do povo ninguém havia com ele. Carregou o tremendo peso da responsabilidade pela salvação dos homens. Sabia que, a menos que houvesse decidida mudança nos princípios e desígnios da raça humana, todos estariam perdidos. Isto era o peso de sua alma e ninguém podia aliviar a carga que sobre ele repousava. Cheio de ardente propósito, realizou o objetivo de sua vida, a fim de servir de luz aos homens.